Estamos aqui esta noite. É uma noite de festa. É uma honra estar aqui para comemorar mais um aniversário do nosso pastor Josué. E aí, nós trouxemos um convidado muito especial, o pastor Martinho Carmona, que estará ministrando a palavra essa noite. Vamos aplaudi-lo com carinho, pastor Martinho. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. É uma alegria muito grande, muito especialmente numa oportunidade como esta, falarmos a respeito da palavra de Deus. Quero cumprimentar o pastor Josué, nosso grande líder, fundador da igreja, um homem sobre quem Deus tem muita influência, a quem Deus tem usado para gerar tudo o que está acontecendo desde o seu início na Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo Brasil e mundo afora. Cumprimentar também meus colegas pastores que estão ali, pastora Marilene, pastor Paulo Queiroz, pastor Luizão, pastor Roberto Grumos, tantos pastores de uma safra tão produtiva e tão abençoadora. Muitos que estão aqui crescemos ouvindo as suas pregações e nos edificando exatamente pela sua instrumentalização. Então, para mim, muito especialmente, me sinto extremamente honrado com a oportunidade de meditar juntamente com vocês, numa noite extremamente especial, quando homenageamos o nosso pastor Josué Benson. Eu queria compartilhar com vocês, e quem trouxe sua Bíblia pode abri-la, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 22, apenas um versículo isolado, mas ele em si já resume e diz muito. Diz assim o texto, Mateus 22, 14. Evangelho segundo São Mateus, o capítulo de número 22, o versículo de número 14 diz-nos assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos repetir esse versículo? É simples, é curto, é rápido. Vamos lá? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Só vocês agora. Mesmo com a máscara, vamos dizer bem alto já. Amém. Este versículo, ele resume uma série de explicações que Jesus estava dando acerca da vida não só dos seus discípulos, mas de todos aqueles que estavam lhe ouvindo e que veriam lhe ouvir, como no nosso caso, ainda que depois de milhares de anos. Mas essa é uma palavra esclarecedora para o seu presente, o meu presente. Foi em função de decisões tomadas no passado que você está onde você está. A situação que você vive hoje, ela não surgiu ontem. Ela foi construída ao longo do tempo. Muitas decisões acertadas, muitas decisões erradas, muitas decisões tomadas, algumas desprezadas, outras com muita determinação concluídas. Mas o fato é que nós somos sempre fruto das nossas decisões. E isso fica muito claro quando Deus nos deu o livre-arbítrio, porque Deus não se impõe para ninguém. Deus se propõe. Ele se apresenta a cada um de nós, sugerindo o seu plano, não apenas o Salvador plano, mas como o plano para que vivamos e Ele possa nos usar, explorando todo o potencial, dons, talentos que colocou em cada um de nós, mas Ele precisa da nossa permissão para que nos usemos.
os dons que Deus colocou em nós não são propriedades nossas. É como a corda no violão. Se coloca a corda no violão para que o músico toque, afine e toque. Nós também somos colocados em muitas situações para que, se Deus tiver influência sobre nós, Ele nos use com habilidade e possa abençoar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que compõem a nossa sociedade, aquele relacionamento que temos. Então muitos são chamados. Há algumas traduções, pastor Josué, que dizem até que todos são chamados. Mas, partindo do princípio que muitos são chamados, qual o critério então que Deus usou para escolher alguns? Por que Deus escolheu o João e não escolheu o Pedro? Por que escolheu a Maria e não a Joana? Que critério foi esse que Deus usou, já que chamou muitos? Quem sabe todos? É porque quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o seu líder, quando você estuda a palavra de Deus, você a todo momento é convocado para tomar decisões. Durante um dia você toma centenas de decisões. Cada palavra proferida é uma decisão, é uma posição que você toma. Ainda que você possa voltar atrás, ainda que aquela decisão não dê em nada, tenha sido fruto de uma emoção momentânea, mas o fato é que nós sempre vamos ser o reflexo das decisões que em algum momento da nossa vida nós tomamos. Por isso é que nós precisamos ter, além da capacidade de decidir, e se alguém me oferece Jesus como Salvador, eu posso aceitar, tomo uma decisão, aceito Jesus. Se alguém me chama para ser um líder de célula, eu posso aceitar e passar a liderar. Seja qual for a missão que nos propuserem, ou que a vida se nos apresentar, nós podemos tomar uma decisão de aceitar ou rejeitar, ou até postergar. Mas uma decisão em si não é tudo. Uma decisão em si é um passo que se deu. O primeiro passo é a decisão. Mas depois do primeiro passo, vem a determinação. E é a determinação de uma pessoa que faz a diferença entre as pessoas. Quando uma pessoa toma uma decisão e não tem a determinação de seguir, superando os obstáculos, enfrentando os desafios, se superando a si mesmo e as suas possíveis esquisitices da sua mente, da sua cabeça. Quantos não são os personagens bíblicos que diziam: quem sou eu para que o Senhor me use? Quem sou eu para cumprir determinada missão? E permanentemente Jesus, ou o próprio Deus, através de uma manifestação, quer através de um anjo, ou de uma voz, ou de um sinal, ele dizia: eu sou contigo. Não diz que tu és uma criança, porque eu colocarei palavras na tua boca. E para cada um que argumentava que não tinha capacidade, ele garantia a aquele ou àquela que ele estaria ao seu lado para lhe garantir a vitória diante dos embates que a vida se lhes apresentaria. Diante disso, você tem que, ao tomar as decisões, levar a sério as decisões. Nenhuma decisão é apenas para colher. Normalmente as decisões que tomamos são para plantar. E quando você toma uma decisão para uma missão, você vai ter que ralar muito, plantar muito. Nessa noite nós temos a oportunidade de estarmos falando para todos vocês, para aqueles que nos assistem através das redes sociais, e falar com um privilégio muito grande, porque temos uma pessoa que é o símbolo máximo no nosso meio social, na nossa igreja, de uma pessoa determinada.
O pastor Josué, quando aceitou Jesus, todos conhecemos a história, sabemos da sua infância, sabemos do seu berço, da sua juventude, e sempre enfrentando grandes e cada vez maiores desafios, mas todos superados pela sua determinação. Quando a gente diz que hoje nós somos frutos exatamente de decisões e determinações da nossa vida, e a gente vê numa escala realmente tão extraordinária os muitos feitos e vitórias do pastor Josué, que nos inspira, que nos empolga, que nos dá o encorajamento para os nossos enfrentamentos, nós ficamos felizes porque é uma pessoa que vive nos nossos dias, é um contemporâneo, é um privilégio estarmos compartilhando do dia a dia de uma pessoa que já passou por lutas enormes, mas com a determinação em todas as lutas, Deus lhe deu a vitória, porque não lhe faltou fé para enfrentá-las e superá-las. Meus queridos irmãos, eu tenho absoluta convicção que o prazer de um pastor de uma igreja como esta, uma igreja tão grande, tão frutífera, é ver exatamente ele se replicar, se duplicar, ele fazer discípulos que cresçam e que façam realmente a obra de Deus se multiplicar através de cada um de vocês. Nós observamos que o critério que Deus usa para escolher alguns é exatamente a determinação. Não é porque um tem uma cor e o outro tem outra cor, não é porque um tem determinado grau de instrução, o outro tem outro grau de instrução, não é porque um nasceu num berço de ouro e o outro nasceu numa estrebaria. Não, Deus não discrimina ninguém, é a própria pessoa quem no fim e que acaba promovendo a sua própria escolha. É alguém que não desiste após dizer sim para a missão, é alguém que encara com muita determinação todos os obstáculos, todos os desafios. Então a escolha não é na verdade nem de Deus, somos nós que, ao nos determinarmos a cumprir uma missão, com o exemplo da vida do pastor Josué e de tantos outros personagens bíblicos, você vê a história de Pedro, de Paulo, de Tiago, se você vê a história do próprio Senhor Jesus, enfrentando todas as agruras, mas jamais abrindo mão da missão que abraçaram e que disseram: eu aceito para a minha vida este desafio e vou até o fim, porque Deus é comigo e Ele vai me dar vitória apesar das lutas. Não é outra pessoa que a gente vê, senão o próprio pastor Josué materializar isso. O pastor Josué já teve desafio de toda sorte, de toda natureza. Teve problema de saúde, superou, venceu. Teve problemas desafiadores na abertura de obras, perseguições das mais variadas, calúnias, difamações. Não há nenhum tipo de obstáculo, perseguição, que o próprio pastor José não tenha enfrentado. Então, meus irmãos, o pastor José foi escolhido exatamente porque ele deu motivos para Deus escolhê-lo. Deus olhou e disse: olha, o Josué é exatamente como eu quero. É fraco, é falho, o Josué é cheio de limitações, mas eu tenho muita influência sobre ele. Eu coloco a minha vontade e ele a cumpre. Eu dou a missão e ele vai em frente. Por isso você também pode ser um vencedor. Não há limites para os sonhos de Deus na sua vida, a menos que você bloqueie, você desista, a menos que você abandone a decisão. Por isso, nesta noite, eu trago esta palavra para o teu coração. Deus quer te usar de acordo com a tua determinação. Se tu te determinares, tu vais superar todas as tuas limitações. Eu tenho um caso muito interessante, um cantor muito famoso e contemporâneo nosso. Ele era o compositor da maioria dos grandes sucessos.
E esse, como é o nome daquele cantor? Aquele alto, grande. Eu vou me lembrar do nome dele. E ele me deu um testemunho, estava eu e a Patrícia Queiroz. As canções que nós mais cantamos, com as quais nós mais nos emocionamos, foi ele que compôs. E ele via Aline Barros cantando suas músicas, via todos os grandes cantores, e ele dizia: Deus, Tu tens me dado tanta inspiração para tanta composição. O Anderson Freire, exatamente. O Anderson Freire, ele compôs para os cantores de maior destaque em todo o Brasil e até além fronteira, mas ele não cantava nada. Não cantava nada. E um dia ele disse-nos que fez uma oração e disse: Deus, me dá também o dom de cantar. Eu não nasci com ele, eu não tenho esse talento, mas olha, Deus que lhe dava inspiração, pois não é que deu também o dom de cantar para ele? Hoje ele canta as suas composições de uma maneira extraordinária. Eu quero concluir esta mensagem dizendo para você: Deus pode te aquinhoar, pode te dar dons que você precisa para cumprir a missão que Ele te deu. Deus, Ele pode te dotar de coragem, de sabedoria, de tudo que você precisa para cumprir a sua missão. Não foi nem é diferente com o pastor Josué. Se hoje todos nós o reverenciamos, o admiramos, não é porque ele é perfeito, mas eu diria que acima de tudo, é porque ele é uma pessoa extremamente determinada na missão que abraçou diante de Deus. Seja também um Josué Benson, uma pessoa determinada. Supere-se como ele se superou. Vamos nos inspirar numa pessoa a quem Deus passou a ter influência, domínio, e por isso não apenas o abençoou, como tem lhe usado para nos abençoar a todos nós. Que Deus continue abençoando este homem, e através dele, que tudo começou, possa continuar levantando outros homens e mulheres para abençoar milhares de mais famílias que ainda virão a aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, eu quero fazer uma oração por vocês. Nós vamos fazer uma oração por você. E saiba que não delimite, não estabeleça limites para o que Deus pode fazer com você e através de você. De repente, Deus, Ele pode te dar um dom e você ter ideias brilhantes. Você pode ser o grande idealizador da solução de muitas questões. Eu quero orar por você, para você dizer: Deus, eu não quero me limitar por mim mesmo. Eu quero ter a determinação de dizer que em Ti tudo eu posso. Eu tenho um exemplo na minha vida. Eu posso ser maior do que os meus sonhos. Basta que eu tenha determinação de, após tomar a decisão de Te servir e de Te seguir, sempre enfrentar e superar os obstáculos. Feche os teus olhos agora. Pai, neste momento eu faço a primeira oração em favor deste teu filho, desta tua filha, que tem o privilégio e a oportunidade diante de si de serem pastoreados por um homem tão determinado, um homem que não desconhece seus limites, não desconhece suas fraquezas, mas também não desconhece o que tu és capaz de fazer através de quem em ti crê. Por isso, Pai, assim como tu encoraja também a tua filha, o teu filho. O teu filho e a tua filha serão as soluções dos problemas nas suas casas. Eles serão as soluções aonde quer que ali estejam.
Eles são escolhidos por ti, exatamente porque são pessoas determinadas e querem lançar a mão no arado e não olhar para trás, e te seguir e te servir, ó Deus. Abençoa-os, ó Deus. Com ele, os teus sonhos se tornem realidade em suas vidas. Que o Senhor abra portas nas quais eles jamais imaginavam que por elas poderiam entrar. Sim, ó Deus, surpreende o teu filho e a tua filha com a tua poderosa mão, honrando a sua determinação em não voltar atrás, em não te negar, em não vacilar. Oro e o abençoo, e o abençoa, em nome de Jesus. Quem recebe e crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Meu querido, ainda em pé, eu quero orar pela sua oferta. Eu quero orar pelo que de melhor você tem para oferecer neste momento para Deus. Diga: Deus, olha, é a oferta da viúva pobre, vou lhe dar o meu melhor. E faça assim, faça pacto com Deus, faça votos com Deus. Qualquer pessoa que quiser prosperar, basta ela fazer uma aliança com Deus. Ela faz uma aliança e olha, não é que você mais que vai andar atrás do dinheiro, hein? É o dinheiro que vai andar lhe perseguindo. É assim, você se compromete com Deus, ser fiel, e Ele usa você como canal de sustento da sua casa, da sua obra e das muitas missões. Coloque na sua mão o seu melhor, o seu melhor. E se hoje você não tem nada, não fique preocupado, você terá muito e muitas oportunidades para dar. Ainda que vazia, levante sua mão, porque ela está sendo semeada agora. Você está dizendo: olha, nada tenho e te dou tudo que é nada, mas quando eu tiver, eu não passarei novamente com as mãos vazias. Elas estarão cheias, porque foi o Senhor que as encheu. Pai, neste momento eu te peço bênção sobre teu filho e tua filha, bênção sobre seus negócios. Abre a porta, Pai, para aquele que quer vender, para aquele que quer comprar, para aquele que quer negociar. Em nome de Jesus, Pai, faze dele aquele sustentador da tua casa. Abençoa-o com esta missão, com este propósito, e que ele possa, ó Deus, ter em abundância, ter com fartura, ter e dar com muita alegria. É a oração da prosperidade e a impetração da bênção sobre cada um deles, no nome de Jesus. E quem recebe e concorda, diga amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Os diáconos e diaconisas irão passar colhendo as ofertas, e vamos em frente, olhando sempre para aquele que nos inspira. Parabéns, pastor Josué. Longa vida.